Shalom, shalom. Neste momento quero aproximar-me mais um pouco de você que acredita na existência de um Deus criador dos céus, da terra, do mar e das nossas vidas. Nessa história que há milênios nos foi ensinada através deste livro santo e sagrado, a Bíblia. Ele, o Santíssimo Criador das nossas vidas, que você acredita nesse Deus, tem uma palavra para você. Não façam marcas em vossos corpos. Eu sou o Deus que te formou. O que eu tenho de Deus para falar com você, algo que quase nunca tenho visto alguém dar ensinamento. E está escrito no livro de Deus que por falta deste ensinamento as pessoas se corrompem. E é lamentável quando eu ando pelos metrôs de São Paulo, quando eu ando pelos ônibus, pela cidade de São Paulo, pela Avenida Paulista, por qualquer cidade deste país, que Ele e o Eterno têm permitido os meus pés trilharem, e eu vejo milhares de pessoas, homens e mulheres, desobedecendo mais uma das ordenanças desse Deus, que nós dizemos precisar dele, crer nele e que Ele é o Criador das nossas vidas e do universo. Sabe qual? Tatuagem. Meus queridos, qual foi o pastor? Qual foi o padre? Qual foi o rabino? Qual foi a pessoa que você já viu ensinando ou ouviu ensinando que não pode fazer tatuagem? Como obras de Deus que nós somos, e pelo ensino deste Deus que instituiu o seu código moral neste planeta Terra, qual foi? Comenta nas nossas postagens, mande-nos uma mensagem, nos mostre quais são estes que eu quero encontrá-lo. Meus queridos, é preciso que compartilhemos os ensinamentos de Deus e vivamos o que Ele quer e não o que nós queremos, porque é sabido que nesta geração final, nesta última hora que nós estamos, foi criado um Deus carregado que faz a vontade minha, porque eu o carrego, eu o levo para onde Ele quiser, mas Ele não tem voz. É como um animal que você brinca, que você diz que ama, que você diz que faz tudo por ele, que você chama de tantos títulos, de tantos nomes, mas ele está sempre calado. Este não é o Deus criador das nossas vidas, nem do universo. Meus queridos, não é permitido fazer tatuagem por esse Deus eterno criador dos céus, da terra e das nossas vidas. E eu vou te mostrar aqui, se você ainda não conhece, neste livro santo e sagrado, na Bíblia, na sua versão que você tem. Abra comigo que nós vamos ler no livro de Levíticos, capítulo 19, no verso 28, está escrito assim. Existe uma diferença de tradução, mas eu leio contigo. Diz assim a palavra deste Deus que nós dizemos acreditar que Ele é o Criador e que precisamos dEle. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor que te formou, que você diz que crê. O Deus que você diz que crê, que é poderoso, que Ele é incomparável, que Ele é tudo, que Ele está em todos os lugares, mas Ele não tem voz, Ele não pode dar ordenanças. Ele está dizendo, não faça sobre o seu corpo marca alguma. E tem versões que já vão direto e diz, não façam tatuagem. É só aqui em Levíticos 19, Rocha Aguinaldo, Pastor Aguinaldo, como você queira, que está escrito isso? Vamos para Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 14, versos 1 e 2. Você pode me acompanhar pela sua Bíblia, que você tem aí. Não deixe ela empoeirar nas estantes. Não acredite que você deixando ela aberta na cabeceira da cama, na mesa de centro, ela vai te fazer bem algum. Porque o diabo, o inimigo, Satã, ele conhece a Bíblia e ele discutiu com Cristo no monte
No início, em Mateus capítulo 4, ele usa a Sagrada Escritura para dialogar, para discutir com Cristo, para dar ordenanças, para induzi-lo, para tentar convencê-lo. Ele usou a Sagrada Escritura, ele conhece a Bíblia, ele não tem medo da palavra que está aqui, ele não obedece. Essa é a diferença do justo e do injusto, do que obedece a Deus e do que não obedece. Obedecer o quê? Obedecer a Deus, precisa obedecer a Deus. Obedecer o quê? Essas leis e ordenanças que aqui estão. Deuteronômio capítulo 14, versos 1 e 2 diz assim: filhos sois do Senhor, o Deus dessa Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nós dizemos acreditar, servir, segui-lo. A minha alma chora de ver tantas pessoas na nossa atualidade, nessa noite que estamos, todas marcadas, distante dos caminhos do Eterno, e algo que é quase que irreversível. Está escrito: filhos sois do Senhor, vosso Deus, não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto, porque sois povo santo ao Senhor, um povo separado, um povo puro, um povo diferente, um povo obediente. Qual foi o problema de Eva? Quando ela comeu, ela desobedeceu. O que é pecado? Pecar contra Deus, pecar contra uma pessoa, desobedecer. É pecado. Como que eu agrado a Deus? Atendendo às suas ordenanças. O que passa disso é desobediência. Desobediência é pecado. A mesma coisa que Eva fez. Comeu da fruta que Deus disse não coma. Deus diz, dá o dízimo. O dízimo fala de finanças, fala de poder financeiro, fala de conquistas, fala de bem-estar, de ego humano. Aí as pessoas aceitam, anunciam, induzem as pessoas, quase que obrigam. Tem todos os tipos de ensinamento sobre o dízimo. Gregos e troianos, de qualquer religião, falam sobre o dízimo. Então, a única lei que está válida aqui é o dízimo. Jesus, o Marshia, o Melech Haolam, o rei vindouro, ele removeu tudo. São leis que servem só para os judeus, só para aqueles que vêm lá da linhagem das 12 tribos de Abraão, Isaque e Jacó. Nós, das Américas, da Europa, ele tirou tudo, menos o dízimo. Lógico que não. O mesmo Deus que instituiu o dízimo, instituiu essas leis. Não façam por os mortos essas tatuagens, essas marcas que estão nos corpos, mas são caveiras, são demoníacas, são imagens malignas, são coisas esquisitas. Gente, por que eu já encontrei uma jovem uma certa vez, pegaram a palavra fé, que para mim é confiança. Essa palavra fé virou um amuleto, virou uma força de expressão, né? Mais do que realismo de confiança. Fé é confiança. E eu vi uma jovem que fizeram uma cruz, né? Com a palavra fé fizeram uma cruz. E eu vi uma jovem com aquela palavra fé em forma de cruz escrita no braço. E eu chamei, senti na minha alma e fui até ela e a chamei e disse: escuta, posso te mostrar algo? Você confia em Deus? Crê em Deus? Creio sim. Confia em Deus? Creio, confio. Ele tem uma palavra para você. Lê aqui o que está escrito. E eu mostrei para ela Levítico 19, verso 28. Ela se assustou, parou, foi lá, veio cá assim. Eu falei: Deus te abençoe. Leia as Sagradas Escrituras e obedeça a Deus, e fui embora. Gente, é noite. É lamentável eu andar pelos metrôs, pelo centro de São Paulo, pelas grandes metrópoles, pela cidade, pelas ruas, e ver principalmente o lado feminino, tatuado da cabeça aos pés, marcados da cabeça aos pés. Não tem problema, não tem nada a ver. Deus é bom, Deus é Deus, um Deus carregado, um Deus criado pelo homem, um Deus fraco, um Deus que não impõe, que não fala, que nem os animais. O Deus verdadeiro, aquele fogo consumidor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele é Deus, Ele é o Criador. E daí quem vai discutir com Ele?
esse Deus bravo, esse Deus violento, eu não quero, não conheço, porque criou um calado que não dá ordens, que não tem leis. Dizer que acredita em Deus, que depende de Deus, que precisa de Deus, o Criador dos céus, da terra e do mar, e refutar isso aqui, dizer que é criado por homem, é um paradoxo, porque eu só sei que existe Deus porque isso aqui me ensinou há milênios, de pai para filhos. Senão nós seríamos como na Coreia do Norte, a Coreia do Norte, que eles não sabem que existe Deus, o Deus é o governo. Gente, não pode. Vamos ensinar as pessoas, vamos passar isso para as pessoas, assim como a marca de 666, que é também uma marca que será colocada na testa e nas mãos. Isso está só na Torá? Isso está só nos 5 livros de Moisés? No Pentateuco? No Código Civil do Eterno? Está no livro de Atos, capítulo 3. Vamos ler comigo? Pega lá as suas escrituras ou olha aqui na tela que eu vou trazer para você. Atos capítulo 3, versos 24 e 25, diz assim: já no livro de Atos, dos apóstolos, dos emissários do Marchia, dessa comitiva que nós dizemos de ser de Jesus, eu sou de Jesus. Que Jesus é esse? Qual é o Jesus que nós fazemos parte? O Filho de Deus que obedeceu às leis e que disse que mesmo no reino vindouro vão ter que cumprir essas festas. Está escrito aqui, ó: e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias que nós estamos. Os profetas e as profecias anunciaram esses dias que nós estamos, esta noite que chegou depois do ano 2000, da desobediência, que nem nos dias de Noé. Gênesis capítulo 6, que o velho Noé estava gritando: ei, Deus não está contente, Deus está indignado, Deus está irado, porque estão desobedecendo a Ele, não estão agradando a Ele. E eles riam e caçoavam de Noé. Mas Noé estava lá fiel e cumprindo o feitio da arca. Estes profetas que anunciaram, sabe por que eles anunciaram? Porque, verso 25 diz assim: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão assim: na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra. Olha o que está escrito aqui: vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com quem? Com os vossos pais lá atrás. Pois, dizendo a Abraão, quais foram os nossos pais que Deus estabeleceu, que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro está falando aqui, que o apóstolo João está falando aqui em Atos capítulo 3. Qual foram esses nossos pais? Vindo lá de Abraão, dos ensinamentos de Moisés, do que eu li. Isso não está descartado, isso não foi eliminado por Jesus, não foi. Não é só o dízimo que ficou. Todas as leis que estão instituídas perpetuamente aqui nos 5 livros de Moisés estão válidas perpetuamente. Não é permitido pelo Criador das nossas vidas fazer tatuagem. Não é permitido fazer tatuagem, porque os profetas já previam esses nossos dias mal, como os dias de Noé. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo para Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Abençoado todas as nações da terra que fizerem o quê? Que obedecerem essas leis instituídas ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que chama Moisés e diz: Moisés, eu estou instituindo essas leis e elas serão guardadas perpetuamente. Idem para não fazer marcas algumas em nossos corpos, porque é Ele que nos criou, Ele é o Senhor, o Criador das nossas vidas, e o que Ele fez, está feito, é perfeito. Não mude, porque você vai indigná-lo, e isso trará maldição e perdição eterna. Defende a tua vida, defende a tua alma e da tua família, dos teus amigos, e passa essa informação para frente, porque lamentavelmente, nessa noite que chegou, porque Cristo, lá em João 6, Ele diz: trabalhai, porque a noite vem que ninguém poderá trabalhar. Ele falou para quem? Para aquela comitiva há 2000 anos atrás. Quando que a noite chegou? No ano 2000. Antes do ano 2000, aquela comunidade, aquela igreja,
que estava dizendo que o ano 2000 estava chegando, que o mundo ia se acabar, que Jesus ia voltar. Eles erraram. O mundo se acabou em 2000? Acabou. O dia chegou à noite. De 18 horas, quando o sol se põe, até meia-noite, o sol só se põe. O que te lembra isso? A parábola das 10 virgens. Por volta de 21 horas, todas estão ficando sonolentas. É o que está acontecendo agora com a igreja. Estão ficando sonolentos, bêbados com o mundo, embriagados com o mundo. Tudo pode, tudo é permissível. Deus mudou. E à meia-noite, o noivo vem e destruirá tudo isso aqui, como na arca de Noé. Escapa enquanto a porta está aberta, e que o Eterno te abençoe, e que você creia nessa palavra, que não é desse Rosh Agnaldo, mas é do Eterno que criou a tua vida, que criou a nossa história, e nada vai ser mudado, nem um J, nem uma vírgula. Amém? Deus te abençoe.